E aí, gente? Será? Será que vai vir um mestrado aí ou não? Não sei. Vamos ver o que vai ser. Primeiro eu tenho que ver se eu consigo fazer um projeto, né? Eu tenho até o mês que vem. Hoje é dia 13/6. Eu tô no final da faculdade, então tá extremamente corrido com TCC, pesquisa e tudo mais. Mas vou ver se eu consigo participar desse processo e fazer um projeto de mestrado. Pra ver aí, né? Se quem sabe a gente passa, mas eu vou tentar mais pra ver como que é o processo seletivo e se preparar pra quem sabe no ano que vem fazer, né? Mas se eu passar agora, lá estarei eu, né? Enfim, vou ver aqui, ainda tô decidindo o tema. Dia 14/7, tô fazendo aqui o cronograma. Tô inventando porque não tenho nenhum modelo de base. E eu não sei muito como que é um projeto de mestrado, não sei se é a mesma coisa que um projeto de pesquisa. Sei lá, tô dando meu jeito aqui, procurando na internet. E vou ver se na próxima semana eu começo a mexer nesses pontos principais aqui. Ai, gente, que difícil. Tinha desistido, mas já voltei e aqui estou no meu projeto de mestrado de novo. Hoje é dia 24/7 e acaba dia 31, então assim, ou eu faço, não tem outra opção. E aí tem algumas coisinhas pra fazer, e a parte mais chatinha são essas duas, né? E também a mais importante, a justificativa e a problematização do tema. Então eu vou começar devagarzinho pelos objetivos. E aí depois eu vou para um procedimento metodológico, que é o tipo de pesquisa, se é bibliográfica e tal. E o cronograma aqui eu inventei um já. Então, bora lá. Já fiz aqui um pouquinho do projeto, e aí só faltou terminar a justificativa e a problematização do tema com marco teórico. Só faltam esses dois tópicos para terminar. Então eu vou ver se eu termino amanhã ou na quarta. No máximo até quarta eu quero terminar isso para fazer a inscrição logo. E agora são 5 horas, então eu não vou terminar esse projeto porque eu vou sair, né? Vou no cinema ver Barbie. E a gente marcou, eu e minhas amigas marcamos para 6 horas. Então, como vai dar 5 horas agora, eu já vou começar a me arrumar e ficar pronta. Saiu a primeira fase, o resultado da primeira fase do processo seletivo de mestrado. Vamos ver se eu consegui passar da fase da inscrição, porque tinha que colocar alguns documentos já comprobatórios que você termina a faculdade. E aí, como eu não tenho ainda, eu coloquei uma declaração. Vamos ver se eles vão aceitar. Nossa, bastante gente se inscreveu. É só 20 vagas e olha o tanto de gente. Eita. Estou aqui, ó. Então a inscrição foi. E aí aqui embaixo já tá também o dia da prova, que é presencial, dia 22/8, das 9 ao meio-dia. Eu tô preocupada, assim, de toda a parte do processo seletivo. A minha maior preocupação é essa prova, porque você tem que tirar no mínimo 7. E é uma prova escrita, você tem que escrever à mão de 4 a 5 páginas relacionada a um tema que eles vão dar e com base em uma lista de autores que eles deram. Então eu tenho que também ver um dia para dar uma estudada nesses autores, que são bastante, são uns 15, eu acho. Olá, gente. Hoje é dia 16 de agosto, é uma quarta-feira, e eu peguei aqui meu livro de política social, porque a prova vai ser na terça-feira que vem. Eu tô bem preocupada com essa prova mesmo, porque tem que tirar no mínimo 7 e tem que escrever um texto à mão de no mínimo 4 páginas de algum assunto que eles vão dar. E tem que fazer citação de acordo com o que eles colocaram, com os autores que eles colocaram no edital. Então, bem difícil. Estou até meio preocupada, sabe, com essa prova, mas enfim, vamos fazer pela experiência, né?
E aí eu vejo como é que é, e aí no próximo processo seletivo eu pego firme pra realmente estudar pra isso, porque agora eu tô focando em estudar pros concursos e não dá tempo, né, do mestrado. Mas enfim, eu tô aqui com o livro de Política Social, que é um dos livros solicitados no edital do mestrado. E aí eu vou passar aqui em algumas partes que são mais gerais e principais, porque aí, independente do tema que eles colocarem, eu consigo citar alguma coisa, entendeu? Que vale ponto citar os autores que eles pediram. Então, o primeiro que eu selecionei aqui foi sobre questão social e política social. Aí eu vou ler bem por cima aqui, ver mais ou menos o conceito e o que elas estão falando. E aí eu vou colocar em um papel pra mim lembrar, porque aí, independente do tema que eles colocarem lá na prova, eu desenrolo lá e eu cito, por exemplo, no livro de Elaine Berenck, Boschett, elas falaram, Boschett, acho que é Boschett que fala, mas enfim, no livro Política Social, tal, elas conceituam, sei lá, questão social como tal coisa, elas conceituam a política social como tal coisa, dou um jeito lá, entendeu? Aí eu vou procurar algumas coisas mais genéricas, assim, que eu consigo citar, e eu vou deixar anotado pra ir lendo até o dia da prova. Esse é o livro, e aí eu vou ver se primeiro aqui, e aí eu vou anotar aqui. Esse daqui eu vou fazer também, eu não vou conseguir fazer de todos até terça-feira, vou fazer algum só, mais geralzão. E é isso, então, sobre política social é esse, aí aqui eu vou colocar sobre trabalho, uberização do trabalho, indústria 4.0, então aqui é relacionado ao trabalho, aqui é relacionado à política social e um pouco de questão social também. E eu vou colocar alguns outros mais gerais, seja o que Deus quiser. Sete horas, a prova é só 9 horas, mas cheguei cedo já, aí eu fico aqui sentada e eu vou dar uma lidinha em alguns livros, alguns pontos dos livros que caem no edital para conseguir citar, e vou gravar agora também o nome dos livros e dos autores para conseguir citar também. É isso, eu vou sentar aqui e ficar de boa esperando. Bom, gente, já tirei um cochilo, já acordei e agora eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi a prova. Bom, no edital falava que a prova ia ser assim. Eles iam dar um tema e você tinha que escrever de 4 a 5 folhas sobre aquele tema. Citando os autores, é claro que fazendo tudo de acordo com os critérios dele. Então, eles não falavam, tipo assim, você tem que citar os autores, mas isso ganhava mais ponto, né? Então, tinha que fazer. E aí, eu tava bem apreensiva de fazer essa prova, porque eu pensei, meu Deus do céu, são 4 folhas à mão. Aí eu comecei a pensar demais, porque é o que eu faço. Eu fiquei 4 folhas à mão. 4 folhas frente e verso. Meu Deus, como que eu vou escrever 4 folhas de um assunto que eu nem sei qual vai cair? Como que eu vou citar os autores? Como que eu vou lembrar do nome deles, do que eles falaram no livro deles? Enfim, eu comecei a surtar e tava todo mundo apavorado. Algumas pessoas da minha classe, assim, que eu conheço, fizeram. Acho que foram 3 pessoas da minha classe, assim, tava até conversando com elas. Fizeram também, elas também estavam apreensivas, porque não sabia o que esperar dessa prova, né? Não sabia como que ia ser e tal, se ia ser muito difícil. Aí chegou lá, a gente sentou assim nas mesas, eles distribuíram as provas de cabeça para baixo. E sobretudo a gente ficou apreensiva porque no edital tinham 17
tópicos de bibliografia. E só um era, tipo, Marx, o Capital, que é gigante. Aí eu tinha um livro do Ricardo Antunes, que tem quase 300 páginas. Então a gente ficou muito aflito, sabe? Sem saber o que ia acontecer. Aí chegamos lá, eles deram as folhas, colocaram nós de cabeça pra baixo e a gente abriu quando eles pediram. Aí a gente olhou, tava as instruções falando que tinha que escrever de 4 a 5 folhas, de caneta preta ou azul e tal. E aí tinha 2 temas e você tinha que escolher entre um daqueles temas pra você desenvolver sua dissertação, né, seu argumento. O primeiro tema, eu não vou lembrar certinho porque eram frases. O primeiro tema falava sobre o código de ética. Acho que, se não me engano, sobre os 30 anos do código de ética, uma data assim redonda. E eu não lembro muito mais o que pediu. Acho que era pra falar sobre isso, sobre o projeto ético-político, enfim, não lembro porque eu não respondi essa. E tinha o tema 2, que era um pouco mais geral, que falava sobre as transformações da sociedade. Então falava tipo assim, a sociedade a sociedade, ela sofre várias transformações social, política, econômica. Aí também falava sobre a acumulação capitalista, que tipo, era influenciada pelo capitalismo. Aí tinham os recortes de gênero, de raça e tal. E aí era basicamente para falar sobre as transformações da sociedade ao longo do tempo. Aí era basicamente para falar sobre as transformações da sociedade ao longo do tempo, assim também como as suas formas de enfrentamento, né? Tanto enfrentamento pela lógica neoliberal, né? Pela lógica capitalista, quanto pela classe trabalhadora. E aí era basicamente isso. Esse tema é bem geral, então dá pra citar muita coisa. Tanto que eu citei 4 autores diferentes. Eu falei eu fiz um texto assim mais no geral, sabe? Eu não consegui aprofundar em cada tópico, porque também o tempo é super corrido, são só 3 horas de prova, né? Então você tinha que fazer mais um apanhado geral mesmo. Então, nesse meu texto, eu falei sobre essas transformações da sociedade, né? Que a sociedade se transforma ao longo do tempo, que o sistema que a gente vive é o sistema capitalista. Aí eu já puxei um Marx ali na introdução para fazer essa citação, né? Não tem como você falar de capitalismo e de sociedade sem citar Marx, gente. Aí tem lá que no Marx, o Capital conceitua, sei lá, fui falando, entendeu? Aí eu falei, nossa, gente, é muito difícil lembrar, eu acabei de acordar. Falei sobre isso, aí eu falei que a dinâmica da sociedade, ela é definida por meio da luta de classes. Falei que tem também os recortes, né, de gênero e tal. Aí eu comecei, essa foi a introdução, falei um aspecto bem geral de tudo, de todos os pontos que ia abordar, né. Aí eu comecei falando que, tipo assim, eu comecei falando primeiro da sociedade em si, pra depois trazer o cenário mais atual. Então eu voltei um pouquinho no tempo, eu falei, a sociedade, se é uma sociedade capitalista, se molda assim, tal, se tem revolução industrial, se tem Marx de novo. Que mais? Falei que das condições de trabalho, falei que o movimento, assim, inicial de organização dos trabalhadores foi na Revolução Industrial, que eles lutaram por melhores condições de trabalho e de vida, enfim, falei um pouquinho disso. Aí depois eu fui puxando mais pro aspecto atual, né, falando que, embora isso tenha acontecido há bastante tempo atrás, isso ainda vinha acontecendo, né, a questão da luta de classes e tal, e a questão do trabalho. Aí falei da teoria do valor de Marx, que fala sobre o trabalho, basicamente, né, o quão valioso é o trabalho e a venda da força de trabalho pro capital. Aí falei disso, depois eu comecei a puxar pra parte mais atual, falando justamente isso, tipo assim, que foram concedidos alguns direitos, mas que esses direitos nunca mexiam na base fundante do capitalismo, e que ainda hoje era assim, e isso foi muito exemplificado durante a pandemia, que a pandemia, ela não... Tipo assim, ela não começou a questão das desigualdades, etc., mas ela desvelou essa desproteção social que já vinha acontecendo, que já é uma lógica neoliberal que já vinha acontecendo. Aí eu citei o PDRE, que é o Plano Diretor da Reforma do Estado,
que é um marco bem forte do neoliberalismo no Brasil. Aí já citei a Bering e a Boschetti, aquele livro azul de política social, falando que, tipo assim, que elas falam que os direitos são concedidos, mas que nunca mexe na base, né? Eu fui retomando tudo que eu coloquei na minha introdução. Na minha introdução eu fiz um resumo de todos os pontos que eu ia falar, e aí eu fui desenvolvendo mais nos tópicos. Aí, enfim, eu falei muita coisa. Falei que mais? Falei de política social, que a reprodução, que tipo assim, o trabalho ele não é suficiente para a sobrevivência da classe trabalhadora, então ela precisa de um amparo do Estado, e o Estado é responsável pela reprodução social, e aí oferta políticas, mas esse Estado é um Estado burguês, que anda em consonância com a lógica neoliberal também, e que era preciso olhar atentamente nos objetivos ocultos dessas políticas, porque essas políticas elas são concedidas, mas elas não mexem na base fundante do capital também. Então é toda uma lógica para perpetuar o sistema capitalista. Enfim, eu fui nessa onda, entendeu? E aí, por fim, eu fui mais fechando o texto, né? E falando que não podia desanimar de lutar, porque embora o cenário atual ele tá bem cansativo, desafiador, com desregulamentações, essas coisas, mesmo assim é necessário lutar e tal, enfim, falei umas coisas lá. Chega um momento, gente, que você já escreveu tanta coisa e ainda não deu quantidade de página que você fica assim, meu Deus, o que mais que eu vou falar, entendeu? Aí no final eu dei uma enrolada assim e foi isso. Aí eu citei, eu tô esquecendo de muita coisa, obviamente, porque são 4 páginas escritas, né, gente? Aí eu citei o Ricardo Antunes, Marx, citei a Bering e a Boschetti, e citei a Cavalcante e a Predes, que falava de um texto lá que a gente viu, que tava lá no anexo do edital, né, que podia citar também, que entrava super no que eu tava falando. Distintamente eu citei esses 4 autores, mas ao longo do texto eu citei eles mais de uma vez. E aí, gente, não é frente e verso. Quando eles deram a prova e eu vi, tipo assim, um tiquinho de nada de folha, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que não vai ter rascunho. Como que eu vou escrever 4 páginas e não tem nenhum rascunho? Mas as páginas, elas ficam só em um lado da folha. Então a folha tá grampeada, aqui tem uma página, aí você abre assim, e só aqui é onde tem as linhas pra você escrever o texto final. Do outro lado, o verso da folha fica em branco, e aí você usa aquele como rascunho e aquilo não é considerado. E as linhas não é que nem linha de caderno, que é mais fininha, tem um monte de linha. Elas são um pouquinho mais espaçadas. Então, assim, claro, tem bastante linha pra você escrever, mas não é uma linha de caderno, por exemplo, que pega uma folha 4 toda, que tem, sei lá, umas 30 linhas, entendeu? Aí, eu escrevi... Eu tenho uma letra muito pequena, gente. Eu escrevi o máximo que eu consegui grande e um pouquinho mais espaçado pra ir cabendo na folha, assim, pra ir enchendo a folha. Mas tinha que escrever, sabe? Não tinha como fugir. Eu tô falando bem detalhado pra vocês, gente, porque quando eu vi, assim, que dava pra mim fazer o processo seletivo, eu fui procurar pessoas que passaram pra elas me contarem como foram, porque eu fiquei já apreensiva com essa prova e tal, porque a média é 7, tem que tirar no mínimo 7, uma nota bem alta, sabe? E que vai desclassificar muita gente. Então eu comecei a conversar com algumas pessoas, falar como foi o processo seletivo, se foi difícil, e as pessoas, por mais que elas narravam a experiência delas, não é a mesma coisa que você vivenciar. E você também não vai ter uma noção real de como que de acordo com o que a pessoa fala, sabe? Você tem uma noção mais básica. Então, eu fui fazer essa prova com o sentimento assim, não, vou fazer essa prova pra ver como é que é, pra experienciar. E aí, caso eu não passe já agora, no ano que vem eu me preparo melhor pra experienciar essa etapa do processo seletivo, me preparar melhor e melhor também. Então, foi basicamente isso. E sobre o tempo, eu achei pouquíssimo tempo. 3 horas a gente passa voando, voando. E no mínimo são 4 folhas pra você escrever, né? De 4 a 5. Só que assim, pra você escrever 4 folhas, você tem que fazer o rascunho. Então você tem que moldar toda a sua forma de pensamento, os conteúdos que você vai falar. Começar a fazer o rascunho, desenvolver a sua argumentação, citar os autores.
E isso, obviamente, vai dar 4 páginas, então você faz 4 páginas de rascunho e depois você vai passar tudo a limpo. Então você meio que escreve 8 páginas em 3 horas, né? Então achei o tempo bem corrido. Tipo assim, fiz uma lógica meio doida na hora de fazer a prova, então eu comecei fazendo na folha do rascunho e eu fui escrevendo bem pequenininho. Aí eu olhei pro lado e as pessoas estavam escrevendo grande já, pra ter mais ou menos noção de como vai ficar a linha, né? Aí eu falei, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Aí eu escrevi o meu texto, escrevi uma folha toda de rascunho, com a letra bem pequenininha, e aí depois eu comecei a passar limpo ainda no rascunho, só que com a letra maior, pra ver mais ou menos a quantidade de linhas que tava dando o meu texto. E aí aquela folha já tava dando um pouquinho mais que a metade e tal, então tava dando ok. Aí eu vi que tava dando um ok, porque eu também não queria me estender muito e passar da quantidade de páginas, né, porque eu precisava das linhas, mas eu também não queria escrever pouco e não atingir a quantidade suficiente de páginas. Então eu fui desenvolvendo meu texto e quando eu já tava chegando na parte da conclusão, eu parei e comecei a passar limpo, porque a conclusão é bem mais fácil de escrever, sabe? Aí fui passando a limpo, passei uma folha, passei 2 folhas. Aí, quando eu acho que tava no final da segunda folha, ou na metade da segunda folha, eu vi que eu precisava escrever um pouco mais, que meu texto não deu pra escrever mais que isso. Aí eu voltei a escrever o texto, aí fui escrevendo, e depois eu fui passando já pra folha final. Mas isso é muito rápido, gente, 3 horas passa muito rápido. Aí eu terminei a prova, eu acho que era 11h50, e a prova ia até meio-dia e 22, que foi quando começou, né? Começou acho que 9h22. Então, tipo, tinha sobrado um tempinho ainda, mas você vê o relógio passando e você começa a ficar desesperado, querendo terminar logo. Mas deu certo, escrevi 4 folhas. A minha folha 4, eu escrevi um parágrafo só de conclusão, né? Tava concluindo assim mais o texto. Então, acho que ficou umas 5, 6 linhas. Mas chegamos na página 4, isso que é o que importa. E é isso, agora tem que esperar pra ver a nota, né? A nota vai sair, acho que daqui a 1 semana ou 2 semanas. Enfim, esse vlog vai mostrar minha nota, todas as etapas se eu passar. E vamos ver, né, como é que vai ser. Eu acho que eu fui bem, acho que eu consegui desenvolver bem o texto e que dá pra tirar ao menos um 7. Mas, claro, eu que escrevi, entendeu? Quando a outra pessoa lê é outra coisa. Também semana passada já fica de experiência para a próxima, já tenho noção de como que é aplicada a prova, como funciona. Eu não achei a prova difícil, eu achei a prova mais trabalhosa de fazer, sabe? Você tem que cronometrar o tempo, você tem que escrever o seu argumento, você tem que puxar autores que falam sobre aquilo para dar embasamento, então é tudo muito corrido. Aí eu comecei lendo os 2 temas, né? Escolhi o tema 2, e aí antes de eu começar o meu texto em si, eu fiz uma preparação, digamos assim, um planejamento. Então eu coloquei todos os pontos que eu tinha que escrever e em ordem. Então eu escrevi a minha introdução, que falava sobre o geral, e aí eu ia pegando os tópicos que eu escrevi em ordem para ir falando sobre eles ao longo dos parágrafos. Então isso fica bem mais fácil, porque eu sei que em parágrafo tal eu vou ter que falar tal coisa, sabe? E isso ajuda bastante, economiza bastante tempo do que você indo lá no freestyle, começar a escrever e depois se perder todo, esquecer de falar alguma coisa ou não. Então eu falei de todos os pontos do edital dentro do tema, citei autores, então, assim, acho que 7 ou menos eu tiro, vamos ver, né? Porque, gente, tinha umas 60, 65 pessoas e são só 20 vagas. Então eu acredito que este momento da prova vai eliminar bastante gente. E eu espero não ser uma das eliminadas. Olá, gente, já são 1h40, vai dar 2 horas e nada do resultado. Então eu vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer hoje e vou esquecer isso daqui. E quando sair, eu vou estar sabendo, porque vão mandar mensagem. Então, é isso. Não tô ansiosa, porque eu não sei se eu passei. Vou almoçar, tenho que estudar pra concurso também. E aí, depois, eu vejo o resultado aqui. Tá, saiu o resultado da prova. E eu vou ver aqui com vocês, ainda não hoje ainda. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu ver aqui. Nossa, cortou bastante gente. Tinha total 65 pessoas.
Eu vou fazer as contas aqui, mas cortou bastante gente já. Passei. Ok. Eu não tava, assim, muito animada pra ver, porque eu acho que eu não fui bem, sabe? Porque a nota é 7, então, sei lá, tava martelando assim na minha cabeça. E também tem muitas etapas ainda disso, tem entrevista, enfim, é muito extenso, então não dá pra você ficar com ansiedade toda hora, entendeu? Mas ok, passei nessa etapa. E agora vamos pra próxima, que é a análise do anteprojeto, e tem que tirar 7 também. Pela quantidade de gente que se inscreveu, eu não tô muito, sei lá, animada, assim, esperançosa, porque muita gente se inscreveu, são só 20 vagas, são poucas vagas. Mas enfim, passamos na prova e ok. Eu tô horrível, porque eu tô estudando e eu não tô bem hoje, mas enfim, saiu o resultado da terceira fase do mestrado, que foi a análise do anteprojeto de mestrado. O anteprojeto de mestrado é um planejamento no Word, um documento, na verdade, no Word, em que você... Deixa eu fechar a porta que meu irmão tá falando super alto. Mas enfim, em que você vai apresentar o seu tema de pesquisa, vai colocar sobre ele, então, objetivos, introdução, objetivo geral, específico, justificativa, referencial teórico, referências, cronograma durante 2 anos do que você vai estar fazendo no mestrado. Enfim, é uma etapa bem longa e no final de todas as etapas, independente se eu passar ou não, eu conto pra vocês cada uma mais detalhado. Mas aí já saiu a relação dos aprovados na análise e a nota, que é no mínimo 7, e já saiu a convocação para entrevista, porque a próxima etapa é a entrevista sobre o projeto. Então já saiu a data, tudo, vamos lá. Ai, tô abrindo aqui e 37 pessoas tinham, se não me engano, 37 tinham passado na prova. E são só 20 vagas e ainda tem as cotas. Tem 10% de cota de trans e tem, acho que, 25% de cota para a população negra. Então, dá uns 35% de cota, que é mais ou menos umas 7 vagas de 20. Então, ao todo, realmente, para ampla concorrência, só tem 13 vagas. Então, é bem concorrido. Mas, enfim, vamos lá. Ai, vamos lá, vamos lá. Passei. Eu tava muito preocupada com essa etapa, gente, porque, assim, eu tenho... Peraí, eu vou explicar. Tá, vamos lá. O que eu tava falando? Boa pergunta, não lembro o que eu estava falando. Enfim, tirei aqui na parte do projeto 8 e 42. Essas notas, assim, são 3 etapas que tem notas, que é a prova, a análise do anteprojeto e a entrevista. E aí vai somar e depois vai fazer uma média para dar a classificação final das 20 pessoas que passaram no mestrado. Ah, eu tava preocupada com essa parte porque eu tenho experiência de 2 anos desenvolvendo uma iniciação científica, que é uma pesquisa. Só que, então eu sei, né, fazer um projeto de pesquisa, só que para mestrado, um anteprojeto de mestrado, eu tenho algumas coisas meio diferentes, sabe? Então, por mais que a experiência ajude, eu não tinha nenhuma base, nenhum documento para eu me inspirar, para eu ver, para eu ter como base mesmo para montar o meu projeto o meu anteprojeto de mestrado. Então, eu tava muito preocupada de ter errado alguma coisa, de, sei lá, ter errado alguma parte da ABNT e não ter tirado a nota mínima para passar, enfim, tava muito preocupada, mas deu tudo certo. E sair com 8,42, o que é muito bom e muito aliviante. Agora só tem a etapa da entrevista. E na entrevista eu acho que eu consigo ir bem, porque é uma entrevista sobre você e sobre o projeto que você quer desenvolver, o tema que você quer desenvolver. Então, né, o mínimo é você saber falar sobre eles. Enfim, aí depois dessa próxima etapa, que é a entrevista, aí você tá praticamente dentro, dependendo da quantidade de pessoas que ainda estão, né? Tipo assim, se tiver gente a mais da quantidade de vagas, é claro que vai ter que cortar alguém.
Então ainda não dá pra comemorar 100%, tem que esperar todos os processos. Então agora tem a entrevista, e aí depois tem a prova de proficiência, que é uma prova de inglês. Eu nunca fiz, não sei, mas dizem que é de boa e não é caráter eliminatório nem nada. Então a última etapa oficial é a parte da entrevista mesmo. Agora eu vou contar quantas pessoas passaram, porque antes tinha 37, né, depois da prova. E agora vamos ver se alguém saiu. Eu espero que sim. Porque eu quero uma vaga, gente. Tem que sair essas pessoas, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só tem 20 vagas. Será que já fechou? Não sei, ainda as pessoas que foram eliminadas, elas ainda podem pedir recurso pra voltar na lista. Então, não dá pra você se animar muito, né? Tem que esperar sair realmente o resultado. Agora eu vou ver aqui também quando que vai ser a minha entrevista. Porque eu não quero que caia no dia do meu aniversário, gente. Vai ser... Ué, não entendi. Tá. Vai ser dia 4/10 a entrevista. Meu Deus, já é semana que vem. Já vou começar a me preparar pra entrevista, ler o meu projeto, ler sobre o meu tema, ler alguns autores que se relacionam com o meu tema, por caso eu precise falar alguma coisa. Enfim, é dia 4/10, só que tá aqui o horário e o local vão ser enviados por e-mail, com antecedência. Então, só sei que vai ser dia 4, que é ótimo, porque aí não é na data do meu aniversário, dia 6. Bom. Ok, sobrevivemos. Na última etapa eu tava bem ruim, acho que vocês podem perceber a diferença no meu mood. Mas agora eu tô feliz e animada pra essa entrevista. Vou ficar super nervosa, vou gravar pra vocês também, chegando lá e tudo mais. Olá, pessoal! Hoje é dia 2 de outubro. Hoje é segunda-feira. E a minha entrevista pro mestrado vai ser na quarta-feira. Isso, na quarta-feira, que é dia 4 à tarde. Então, eu preciso me preparar para essa entrevista, né? Eu não sei como vai ser, mas eu tenho uma noção do que provavelmente vão pedir, que é falar sobre o projeto, né? O anteprojeto de mestrado que a gente enviou, falar um pouco sobre mim, talvez, enfim. Não sei muito o que vai ser essa entrevista. Então, por isso que eu tenho que me preparar, e principalmente pra falar sobre o anteprojeto, né? Porque eu fiz ele já tem um tempo, e faz um tempinho já que eu não leio ele. Então, eu preciso dar aquela revisada pra ver as coisas que eu escrevi e pra montar um mini textinho, só pra me preparar mesmo pra entrevista, pra não chegar lá tão crua, sabe? E hoje a gente vai fazer isso, então... Porque aí eu acho que tem um tempo ok. Se eu fizer amanhã, eu acho que vai ficar muito em cima, porque já é dia 3 amanhã. Então eu vou fazer um pouquinho hoje e vou estudar um pouquinho amanhã também. Vou abrir aqui meu notebook. E a entrevista é praticamente a última etapa que falta. Ao todo são 5 etapas, mas a última etapa, depois dessa entrevista, que é a penúltima, é só a prova de proficiência, que é uma prova que você tem que fazer de inglês, mas isso não é eliminatório nem nada, você pode fazer depois, caso você não vá bem agora. Mas essa etapa, ela não é desclassificatória nem nada disso, então a gente tá oficialmente na última etapa pra tentar uma vaga de mestrado. Meu Deus. Doideira. Enfim, vou abrir aqui meu notebook e aí eu vou fazer um textinho no Word mesmo, sobre algumas coisas sobre mim, mas bem de boa, porque a entrevista vai ser mais uma conversa, né? Eu não sei também o que eles vão pedir, mas eu vou tentar me preparar ao máximo com as informações que eu tenho, que provavelmente o básico é que eles vão perguntar sobre o projeto de pesquisa. Então eu já vou dar aquela lida no projeto, lembrar quais foram os objetivos que eu coloquei, como que eu estruturei o meu projeto de mestrado, pra ter um resumo na minha mente sobre o que eu preciso falar. Dia 3 de outubro, estou aqui estudando o que eu escrevi ontem pra entrevista. E ainda tá batendo aquela ansiedade, sabe? Aquela dor de barriga de nervoso.
Então, já tá batendo aquela ansiedade, mas enfim, tô aqui. E já resolvi a parte sobre mim, a parte da minha trajetória na faculdade. Agora eu tô estudando a parte de falar do meu anteprojeto de mestrado, que é uma das partes principais, né? Então, tô aqui lendo e vendo como eu posso adaptar, como eu posso falar. Enfim, é amanhã. É amanhã, 3h30. Aí eu vou sair de casa um pouquinho mais cedo pra chegar lá de boa, não me atrasar. E lá eu também vou ficar estudando, porque é isso. Ai, que nervoso, gente. Pera aí. O meu anteprojeto de pesquisa de mestrado é intitulado A Expansão dos Programas de Transferência de Renda como Estratégia de Financiarização dos Acionistas da Miséria. Acionistas da Miséria é um termo utilizado pela autora Sarah Graneman em um diálogo textual com o autor Jim Mary Haribey, que fala basicamente essa ação de inserir a população mais pobre no mercado financeiro. Essa expansão dos programas de transferência de renda é com a cama bagunçada que eu estou saindo, tô indo assim, de blusa de fruta, levando tipo não é sobretudo, esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome, mas enfim, é um casaquinho mais formalzinho, e eu ia de calça jeans, mas aí eu falei, tô indo fazer uma entrevista de mestrado numa das melhores faculdades públicas do país, e eu vou de jeans, então tô indo mais arrumadinha, saindo já. Olá, gente, vou contar pra vocês como que foi lá a entrevista. Atrasou um pouquinho, mas tudo bem. E aí, basicamente, eu não vou lembrar dos 5 pontos exatos que elas falaram, mas tinham 2 professoras da pós, e as 2 ficaram na sala pra me entrevistar. Então, eram as 2 e eu. E aí, elas pediram pra mim falar sobre 5 pontos. Então, pediram pra mim falar sobre a minha trajetória acadêmica, o que eu fiz na faculdade, se eu participei de coisas extras e tal. Perguntou também sobre o meu projeto de pesquisa. Pediu pra mim falar sobre, claro, o anteprojeto de mestrado, né? Pediu pra mim falar também se eu tinha disponibilidade pra fazer o mestrado e pra me dedicar ao mestrado, porque o mestrado não é só a parte de fazer a pesquisa, mas é também de participar de eventos e tal. O que mais? Acho que foi basicamente isso, assim, no geral. Elas tinham 5 pontos e era pra mim falar sobre os 5 pontos. Aí eu falei, meu nome é Julia, tenho 23 anos, tal. Aí eu falei que a minha trajetória acadêmica começou em 2016, que foi quando eu terminei o ensino médio, comecei a fazer Enem. E aí, oficialmente, minha trajetória na Unifesp começou em 2019, então foram 3 anos tentando o Enem. E que quando eu passei na faculdade, eu quis aproveitar tudo que a faculdade poderia me proporcionar, e eu já sabia que a graduação não bastava pra mim, eu precisava de mais, sabe? E aí eu falei que eu participei em vários eventos, que eu comecei a estudar já, ver alguns assuntos que me interessavam dentro do serviço social. Falei que a minha primeira opção foi psicologia, mas eu gostei de serviço social e continuei até hoje. Falei que em 2021 eu fiz o meu primeiro contato com a iniciação científica, né? Meu primeiro contato com a pesquisa. Aí eu falei meu tema, expliquei o meu tema de pesquisa, falei o principal resultado obtido com essa pesquisa. Aí depois eu falei da conjuntura e o meu pedido de renovação para a segunda iniciação científica, que foi aceito pelo CNPq. E aí eu falei o meu tema dessa segunda iniciação científica, falei o que era, para que servia, quais os objetivos e qual o principal resultado. E aí até chegar, basicamente falei minha trajetória até chegar no anteprojeto de mestrado. Aí eu falei o tema do meu anteprojeto, expliquei sobre o tema, falei que eu já tava nessa linha, já vinha nessa linha de pesquisa das políticas sociais desde 2021, né, desde a primeira iniciação científica, e aí eu queria continuar. Enfim, foi uma conversa bem tranquila, sabe? Foi uma conversa mesmo, não foi uma entrevista e tal. E aí eu falei um pouco, aí elas perguntaram algumas coisas, se eu participei de algum grupo de extensão, mentoria e tal, e eu falei que eu participei do grupo de estudos, desde que eu participo, aliás, que eu tô até hoje, do grupo de estudos desde 2021.
Enfim, eu acho que eu passei, gente. Foi uma entrevista muito boa, sabe? E aí a nota só vai sair dia 11, ou seja, só daqui a uma semana. Então, daqui a uma semana... Então, resumidamente, foi tranquilo, eu acho que eu passei. No edital, uma pessoa pediu recurso, então tem 21 pessoas e só tem 20 vagas. Então, uma pessoa vai sair, mas eu não acredito que eu vá sair, porque a entrevista foi muito bem. E as minhas outras notas foram boas, então vai somar com a nota da entrevista. E acho que eu já passei, mas o resultado vai sair só daqui a uma semana. Vai sair só dia 11. Então, dia 11 eu volto aqui pra gente conversar se eu passei ou não. É oficial. O resultado da entrevista e a classificação final já está entre nós. Vou mostrar pra vocês, mas eu achei que eu tinha ido melhor na entrevista. Eu tirei 7,50 de pontos, mas enfim, está ótimo. E aí tem um resultado com média e, gente, passei. Ótimo, ótimo, ótimo. Estou muito feliz. É claro que esse daqui é o resultado provisório, ainda tem um resultado final, caso alguém entre com recurso, mas ninguém vai entrar porque já tinha batido o número certinho de inscritos, de vagas e tal. Então, assim, já era uma quase certeza que tinha já um resultado final estabelecido, mas enfim, agora é certeza real. E passei. Gente do céu. O mestrado começa ano que vem só. Só em março. Nossa, gente, não dá pra acreditar. Meu Deus. Vou mostrar meu nome aqui pra vocês. Aqui estou eu. Tcharam! Uhul! Bom, agora pra finalizar esse vídeo, eu vou contar pra vocês a minha nota durante toda a etapa. Esse processo seletivo ele é bem longo, como vocês podem ter visto aí, tem umas 4 ou 5 etapas. Tem uma próxima etapa ainda, que eu não vou gravar pra vocês, que é a prova de proficiência, que, pelo que eu entendi, é uma prova que vai estar escrita em inglês e você tem que responder em português, mas isso não é eliminatório nem nada, é só uma obrigação que tem que fazer, e isso não te tira se você for mal nem nada. Então, eu não vou gravar aqui pra esse vlog pra vocês, porque eu quero que vocês vejam logo como foi toda essa trajetória, desde junho de estar participando desse processo seletivo, mas eu vou falar sobre essa etapa no vídeo respondendo as perguntas de vocês. Eu divulguei lá no Instagram o mesmo vídeo que eu coloquei aqui pra vocês, eu fiz um Reels pro Instagram contando, né, que eu passei e tal. E aí eu já abri uma caixinha de perguntas para as pessoas me mandarem as dúvidas e eu gravar um vídeo respondendo só dúvidas de mestrado, tanto do mestrado em geral, de como funciona, etc., mas como desse mestrado em específico da Unifesp e da minha trajetória, né, da minha experiência. Bom, vamos lá as notas. A primeira coisa que teve com nota foi a prova escrita. E na prova escrita eu tirei 7,50. Aí depois veio a análise do projeto de mestrado, que eu tirei 8,42. E na entrevista eu tirei 7,50. Então essa daqui foram as minhas notas, lembrando que ainda tem mais uma etapa, mas tudo bem. E, bom, basicamente foi isso. Eu falei que eu ia mostrar as notas pra vocês, mas no andar, assim, do processo eu nem acabei falando sobre todas. Mas enfim, essas foram as minhas notas, e aí eles somam tudo e tiram uma média. E aí dá o resultado final. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixa um comentário aí também, curte esse vídeo, vai ter muitos vídeos sobre mestrado a partir de agora. Eu vou mostrar toda a minha rotina pra vocês, como que é fazer mestrado, se é difícil, se não é, vou contar tudo pra vocês, tá bom? Então se inscreva aí, deixa um comentário, deixa o like, um beijo e até o próximo vídeo.